Nesse vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que com certeza vai ajudar muita gente que está precisando de um laudo médico. E esse laudo médico pode ser tanto para a lei de cotas quanto para a compra de um carro com isenção de impostos. Então eu vou falar tudo sobre o laudo médico, o que ele deve conter, o que ele não deve conter, o que é importante colocar nesse laudo médico. Então fica até o final desse vídeo comigo que você não vai se arrepender. Você vai sair daqui, olha, muito bem informado. E para quem ainda não me conhece, eu sou Vera Garcia, do blog Deficiente Ciente. E o primeiro ponto, pessoal, o que é um laudo médico? Laudo médico é um documento oficial emitido por um médico especialista que comprova a deficiência ou a limitação de uma pessoa. Então, o laudo médico ele é essencial para garantir direitos em relação à lei de cotas, de vagas no mercado de trabalho e também na aquisição de um carro PCD, um carro que você vai conseguir com isenções de impostos. Ou seja, é um documento que abre portas para que as pessoas com deficiência tenham oportunidades e autonomia. Então, pessoal, a gente vai começar aí com uma apresentação. E agora nós vamos ver, pessoal, para que serve o laudo médico para PCD. Ele tem duas finalidades principais, como eu disse no início. Cota de vagas de emprego para PCD, porque muitas empresas, especialmente as que possuem mais de 100 funcionários, elas são obrigadas por lei a reservar de 2 a 5% das vagas para PCDs. E o laudo é o documento que comprova a elegibilidade do candidato para concorrer a essas vagas. E a outra função, isenções fiscais na compra de veículos. Eu estou falando aqui sobre duas finalidades principais. Então, as PCDs podem solicitar a isenção de impostos como IPVA, IPI, IOF e ICMS, na compra de carros adaptados ou não adaptados, dependendo da condição. E o laudo é essencial para comprovar a deficiência e garantir o direito a essas isenções. E agora, pessoal, nós vamos falar quem tem direito ao laudo médico para PCDs. E nós vamos falar primeiro em relação à lei de cotas. Então, quem tem deficiência física, como alterações articulares, nanismo, amputações, paralisia cerebral, ostomia e entre outras. Deficiência auditiva, com perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais. Deficiência visual, como cegueira, baixa visão ou a ocorrência simultânea de qualquer das condições anteriores. Deficiência mental, com funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Deficiência múltipla, com a associação de duas ou mais deficiências. Agora, em relação à compra de um carro PCD, envolve as deficiências físicas, como amputações, limitações motoras, paralisias, doenças degenerativas, entre outras. Então, tudo que envolver, pessoal, o comprometimento da mobilidade dessa pessoa, tanto em relação ao membro superior quanto ao membro inferior, essa pessoa vai ter direito, tá? Principalmente em relação ao ano que vem, que vai entrar em novas regras. Então, pessoas com deficiências visuais, no caso cegueira ou baixa visão, deficiências auditivas, surdez moderada ou profunda, deficiências intelectuais, intelecto inferior à média, condições incapacitantes como doenças crônicas como artrose grave, LER, esclerose múltipla, entre outras. Eu fiz um vídeo, pessoal, sobre as novas regras do carro PCD, que elas vão entrar em vigor em janeiro do ano que vem, e eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse daqui. Por enquanto está valendo as regras atuais. Agora aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos. Então eu coloquei o meu exemplo, uma pessoa que teve um dos braços amputados, ela pode concorrer às vagas de emprego para PCD e solicitar a isenção na compra de um carro. Exemplo número 2, uma pessoa com visão monocular, que enxerga apenas com o olho, ela também tem direito a esses benefícios, desde que ela apresente o laudo médico comprobatório. No caso da pessoa com visão monocular, vai ter algumas alterações o ano que vem, tá? São novas regras. Essas novas regras, como eu disse para vocês, elas envolvem tudo que está relacionado com a questão da mobilidade dessa pessoa. Agora, pessoal, vamos ver o que deve ter no laudo médico para PCD. Para ser aceito em qualquer finalidade, o laudo médico para PCD ele deve ser detalhado e seguir alguns requisitos obrigatórios. Para evitar problemas de interpretação, o laudo ele deve ser digitado em formato legível, estruturado com as seguintes seções.
Ou seja, pessoal, não pode ser aquela letra de médico, né, que ninguém consiga entender. Então vamos agora para as seções. Então, a identificação do paciente, o nome completo, a data de nascimento, CPF ou RG, aí vem a identificação do médico, o nome completo, o registro no CRM, assinatura e carimbo com o número de CRM e a descrição da deficiência ou condição. Então agora a gente vai entrar aí num ponto bem importante. Então, pessoal, agora é o momento do médico escrever o tipo de deficiência que a pessoa tem, o CID. E o CID é a classificação internacional de doenças. Então, o diagnóstico deve ser baseado no CID e a patologia deve ser descrita de forma clara e objetiva. Não basta apenas informar o código CID. É fundamental incluir uma descrição completa da deficiência, explicando sua origem, evolução e as limitações funcionais decorrentes. Então, por exemplo, no caso de amputação, no meu caso, então o meu CID é Q71.2, se bem que eu tenho, acredito que eu tenho uns 2, 3 CIDs. Então, esse código é a ausência congênita do braço direito. Então, na descrição, o médico vai escrever: paciente apresenta ausência congênita do membro superior direito, o que compromete severamente sua capacidade funcional em atividades que demandam o uso simultâneo de ambos os membros superiores, como segurar, carregar ou manipular objetos com precisão. Agora, pessoal, um exemplo para lesão medular. Tem o número do CID, G82.1, paraplegia espástica. E na descrição, o médico coloca: paciente apresenta paraplegia espástica decorrente de lesão medular traumática, resultando em perda total de força motora e sensibilidade nos membros inferiores, comprometendo a mobilidade da atividade física, que garante a independência e a execução de atividades cotidianas, sem auxílio de equipamentos ortopédicos. E agora, pessoal, vamos para a descrição das limitações funcionais. E esse é um dos pontos mais importantes do laudo. Deve-se detalhar de maneira exaustiva as limitações impostas pela deficiência. Então, tem que ter uma riqueza de informações. O profissional ele deve descrever como a condição impacta diretamente na execução das atividades da vida diária e ou profissionais. Descrever limitações físicas, sensoriais, intelectuais ou motoras. Exemplificar como a deficiência afeta as funções específicas. Informar se há necessidade de adaptações ou equipamentos de apoio, muletas, cadeiras de rodas, próteses. No caso da isenção de carro, as adaptações que a pessoa precisa, colocar no carro. E no caso da lei de cotas, se a pessoa vai precisar de rampas, no local de trabalho e por aí vai. E agora, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui da descrição das limitações funcionais no caso da ausência congênita do braço direito. Então, o médico ele pode escrever: paciente apresenta ausência congênita do membro superior direito, resultando em limitações importantes na execução de atividades da vida diária e profissionais que demandam o uso simultâneo de ambos os membros superiores. Dificuldade em manipular objetos de forma precisa e simultânea, como carregar itens de peso superior a 5 kg com segurança. Limitação em tarefas que exigem esforço contínuo com ambas as mãos, como digitar rapidamente em teclados convencionais ou operar ferramentas manuais com precisão. Necessidade de adaptações no ambiente de trabalho, como teclado ergonômico e posicionamento de equipamentos em altura e ângulos acessíveis. Aí ele pode escrever: apesar dessas limitações, o paciente mantém plena capacidade cognitiva, organização e habilidades comunicativas, sendo apto para exercer atividades compatíveis com suas habilidades motoras e com suporte adequado. E aí ele vai acrescentar se a deficiência é permanente ou se ela é temporária. Então ele coloca lá: a condição é permanente e irreversível. E esse exemplo que eu dei foi em relação à lei de cotas. Agora vamos ver em relação à isenção de carro. Então, o diagnóstico: paraplegia incompleta. Descrição das limitações funcionais. O paciente apresenta paraplegia incompleta devido à lesão medular torácica, resultando em limitações significativas na mobilidade dos membros inferiores. Incapacidade de realizar movimentos de extensão, flexão ou sustentação de peso com os membros inferiores, necessidade de utilização de cadeira de rodas para locomoção e ausência de controle total do equilíbrio postural ao permanecer sentado.
impossibilidade de operar pedais de veículos convencionais, acelerador, freio e embreagem devido à limitação motora dos membros inferiores. E aí o médico vai colocar as adaptações necessárias, né? No caso dessa pessoa. Para a condução segura e independente, o paciente necessita de comandos manuais para aceleração e frenagem, sistema de direção com assistência elétrica para facilitar o controle do volante, equipamento de fixação interna para transporte seguro da cadeira de rodas, rampas ou plataformas automáticas para facilitar o acesso ao veículo, que essa daqui são as restrições. Eu estou colocando todos os detalhes, pessoal, para vocês verem o quão importante é tudo isso. E cada tipo de deficiência, pessoal, ela tem a sua particularidade. Aqui eu estou falando de amputação e estou falando de lesão medular. E depois o médico vai colocar, né, que a condição dele é permanente e irreversível, conforme a avaliação clínica e exames complementares anexados. A ressonância magnética, evidenciando lesão medular e laudo funcional de fisioterapia. Vocês estão vendo? Todos os exames complementares estão aqui também. E aí ele faz ainda uma recomendação: a utilização de veículo adaptado é imprescindível para garantir autonomia e segurança. E agora vamos para a especificidade da deficiência e exames complementares. Para garantir a clareza do diagnóstico, anexar exames complementares que comprovem a condição é indispensável, principalmente em deficiências sensoriais ou intelectuais. Então, no caso da deficiência auditiva, anexar audiometria com laudo técnico, indicar se a perda auditiva é unilateral ou bilateral e descrever o grau de perda, se é leve, moderada, severa ou profunda. Por exemplo, paciente apresenta perda auditiva bilateral severa, conforme a audiometria anexada, com comprometimento na discriminação de fala em ambientes ruidosos. No caso da deficiência visual, anexar exames de acuidade visual e amplitude de visão, indicar se a deficiência é unilateral ou bilateral e informar a gravidade, baixa visão ou cegueira. Por exemplo, paciente possui acuidade visual de 20/200 no melhor olho, com limitação severa do campo visual, sendo considerado baixa visão irreversível. Deficiência intelectual ou transtornos globais do desenvolvimento. Laudos específicos emitidos por psiquiatra ou psicólogo. Descrever o impacto cognitivo e social, bem como limitações de aprendizagem e interação. Por exemplo, o paciente apresenta transtorno do espectro autista com prejuízo na comunicação social e padrões de comportamento restritos e repetitivos, dificultando sua interação em ambientes coletivos. Número 4. Especialidade do médico. O laudo deve ser emitido por um médico especialista na patologia apresentada. A escolha do profissional adequado é fundamental para a validação do laudo. O ortopedista para deficiências físicas e amputações. Neurologista para lesões medulares ou doenças neurológicas. Otorrinolaringologista para deficiência auditiva, oftalmologista para deficiência visual, psiquiatra ou psicólogo para deficiência intelectual e transtornos do neurodesenvolvimento. Número 5. Permanência ou temporariedade da deficiência. O laudo deve informar claramente se a deficiência é permanente ou temporária. Isso evita dúvidas e facilita a análise dos órgãos competentes. Por exemplo, deficiência permanente, a deficiência apresentada pelo paciente de caráter irreversível, conforme avaliação clínica e exames complementares. Deficiência temporária, a limitação funcional do paciente é decorrente de, aí fala a causa, né? Com previsão de recuperação coloca o tempo estimado, conforme avaliação clínica. E por fim, pessoal, a finalidade do laudo, informar se o laudo se destina à cota de vagas de emprego ou à solicitação de isenções fiscais. E a validade do laudo, deve constar o período de validade, que normalmente é de 6 meses a 1 ano, dependendo da finalidade. Em casos de deficiência permanente, pode ser emitido como válido por prazo indeterminado. Para cotas de vagas de emprego, a validade depende do empregador, mas recomenda-se que o laudo seja atualizado anualmente. Então é isso, e se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro aí de todo o universo da pessoa com deficiência. E compartilhe esse vídeo
com um amigo, um parente, uma pessoa que está precisando dessas informações. Eu vou deixar um vídeo aqui, pessoal, sobre os 11 direitos das pessoas com deficiência reconhecidos por lei. Esse vídeo aqui é importantíssimo. E desse lado aqui, como você faz para solicitar o RG-PCD. Aqui eu dou o passo a passo. Um abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.